muito legal, assim, você tem muita visibilidade no cenário, né, por conta do Rainbow Six, aí, que é um jogo que tem um sistema competitivo aí super forte, ligas mundiais. Mas é legal, a gente gosta muito de ouvir como é o começo da carreira, né? Como o game entrou na sua vida, né? Quais eram os jogos que você gostava, como você entrou na indústria. Fala um pouquinho aí do início da sua carreira até chegar como um caster aí das principais ligas de esportes do Brasil. Cara, isso é muito louco, porque, na verdade, eu não tinha essa intenção. 5 segundos, agora foi a vez do meu café, tá? Perdão. Fica à vontade. Obrigado, de café, de lei, é nosso... Personalizado, todo mundo aqui com cafezinho. Olha! Todo mundo aqui com café. Rainbow Six. Aqui é corpo e alma, objetos, tudo. Aqui é corporação. Tem meu tachankazinho aqui, tá todo mundo aqui. Mas enfim, foi engraçado, porque a princípio a minha intenção 100% não era ser narrador. Foi uma coisa que aconteceu. Porque eu trabalhava na área de telecom, eu tenho formação em eletrônica com especialização em telecomunicações. Cheguei a fazer a faculdade também só de telecomunicações, engenharia de telecom, mas aí acabei largando, porque na época eu estava trabalhando na IBM, e aí era integral, não tinha condições de estudar e trabalhar, e naquela época eu precisava ganhar dinheiro. Minha família nunca foi família vamos dizer assim, que tinha grana, vamos dizer assim. Sempre foi uma família humilde. Eu vivia muito bem, não posso reclamar também, não vou ser hipócrita. Meu pai sempre me deu do bom e do melhor. Ele sempre batalhou muito por isso. Mas enfim, o engraçado nisso é que quando eu comecei a pensar nessa vida de trabalhar com videogame, com os esportes, foi mais ou menos numa época que eu já estava muito decepcionado com a minha profissão. Muito desgaste, muito esforço e às vezes para nada, né? Muita gente que trabalha com TI sabe que é uma profissão, pelo menos na minha época, muito predatória, né? Tava todo mundo querendo passar por cima dos outros. E exaustiva também, né? Uma profissão exaustiva, né? Nossa, exaustiva. O dia que eu resolvi desistir, para não contar todas as histórias que aconteceram, mas o dia que eu resolvi desistir eu trabalhava. Minha última profissão nessa área, minha última função nessa área era da área de projetos. E aí a gente estava fazendo um projeto grande na empresa que eu trabalhava, que envolvia a América Latina, e eu cheguei no sábado de manhã, que eu sempre fui meio workaholic, meio loucão. Depois que eu saí, que eu resolvi trabalhar isso na minha mente, sair dessa vida de workaholic. Que às vezes eu fazia, eu não vou nem dizer o nome da empresa para não prejudicar, mas se bem que ela já mudou de nome e tudo mais, mas eu cheguei na quinta e voltei no sábado. Eu dormia num estoquezinho lá para não ter que sair da empresa. Tava com a mesma roupa e tal, só troquei camisa, eu botava roupa na mochila para poder trocar. Eu era meio maluco. Caramba. E eu era totalmente zoado. Porque eu tinha um grande problema também de dormir demais também. Então, quando eu tava num projeto muito grande, eu tinha medo de me atrasar. Porque eu sabia que eu podia ter essa opção. Então, eu não saía da empresa para não me atrasar. Sentiu? Aí, ó. A lógica. Funcionário exemplar para muita gente, hein? Não, isso é loucura. Não façam isso. Não, sim, não é para vocês e nem para a empresa, que vai tomar um processo. É verdade. Quantos anos? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com uns 30 anos, eu acho. 30, eu tô com 39. Então não era começo de carreira, não. Não era não, já era fim. Mais ou menos isso. Então, eu tava com 30 e poucos anos, assim, mais ou menos. E aí, eu cheguei no sábado de manhã, 7 horas da manhã, cheguei em casa, botei um pão com café na mesa, e aí me ligaram, André, volta que deu problema. Pronto, aí eu chorei, literalmente. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim, chega pra mim, chega. Depois Enfim. Passar dias lá, quando você chegou em casa para descansar, estourou uma bomba. Estourou uma bomba, que sempre estourava uma bomba. E aí, eu vi que aquilo ali não era pra mim, assim, e eu tava arrastando isso já durante anos, porque uma série de coisas foram me decepcionando dentro da empresa, e eu fui me arrastando, acreditando que ia melhorar, e não melhorou. Aí, beleza, eu ainda tive mais 2 empregos curtos de alguns meses só, porque eu tava tentando insistir, querendo saber se realmente eu ia desistir dessa vida ou não.
E eu falei, cara, será que é? Será que é? Aí eu ficava, tipo, 2, 3 meses numa empresa e saía. Aí fui pra outra empresa, 2, 3 meses e saí de novo. A sorte que eu tive pessoas que gostavam de mim, que acreditavam realmente na minha capacidade profissional e ainda me indicavam, cara. Eu fiz até uma sacanagem com essas pessoas, que eu fui indicado por essas pessoas e saí depois de 2, 3 meses. Eu não conseguia ficar mais em nenhuma empresa. Falei, cara, chega, eu não vou conseguir mais trabalhar nessa área. Então vamos tentar se arriscar. E nisso eu já tava fazendo live na Twitch. Era bem o iniciozinho da Twitch, transição de Justin pra Twitch. E eu comecei a fazer live de DayZ na época, 2012. E para dar um salto, né, de stream para narração, porque tem muita coisa também, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha toda a minha programação. O que a galera faz hoje em dia eu já fazia, porque quando eu entrei no mundo de streaming, eu já tinha intenção de fazer o meu canal como um programa de TV, com grade de transmissão, com blocos e tudo mais. Eu já fazia todo um negócio, obviamente super amador na época, mas eu já tentava ter uma ideia assim de uma coisa diferente que não tinha na Twitch TV na época. Que na época era literalmente sentar, jogar e bater um papo com a galera. Não, eu tinha horário certo, eu tinha agenda, eu tinha programa, não sei o quê, enfim. E aí no sábado eu fazia um evento com a galera, né, com os viewers e tal, pra poder jogar com eles. E uma vez um pessoal começou a pedir: joga LOL, isso já em 2013. Aí um cara da ESL, da ESL, do Brasil, foi lá porque LoL tava em ascensão naquela época, né? E eu nem jogava LoL, eu era do Dota, eu era doteiro. E joguei League of Legends, o cara me viu, foi na minha live, me conheceu e botou 200 cabeças lá pra mim, uma época que eu só pegava 5 pessoas. Aí eu já fiquei louco, né? Eu fiquei, caraca, o que foi que aconteceu e tal? Aí o cara achou... comecinho de tudo, né? Você tava no tudo. timing perfeito ali. Eu lembro que Campus Party, Brasil Game Show com eventos de esportes começa aí. Ou 2011, 2012, você tava bem no... Você tava no momento certo na hora certa, eu imagino, né? Que você, assim... Não, por coincidência, assim, foi super sem querer. Porque eu já tinha jogado campeonatos e tudo mais no Unreal Tournament lá em 2000, mas pra mim aquilo ali não era esporte, porque eu não sabia nem que existia essa palavra, esporte eletrônico. Eu jogava for fun, jogava sem compromisso, então eu nunca fui um cara que foi dedicado aos esportes. Na época tinha o World Cyber Games, né? Que tinha Counter-Strike, tinha Dota, tinha outras modalidades ali, mas era meio que não se falava a palavra esporte ainda, né? Se falava torneio de games, né? Competição de games, era uma coisa assim. E o Intel Extreme Masters, né? Era as referências na época. Exatamente. E assim, eu participei de Qualified WCG também, então assim, mas eu não tinha noção o que era. Eu só fui ter noção realmente a partir de 2012, que eu comecei a acompanhar e vi. Eu tava acompanhando muito Dota, que eu sempre fui jogador de Dota, então eu acompanhava sempre o The International e tudo mais. Quando começou, né? Acho que foi 2012 mesmo, 2011, por aí, que começou, que a Navi foi campeã. E aí veio essa coincidência de um cara da ESL aparecer na minha live do nada. Eu acho que eu não tinha nem 500 seguidores direitos no meu canal da Twitch. E em 2014, no início de 2014, tô dando esses saltos aí porque é muita história também que nem precisa contar, mas aí no início de 2014 rolou um campeonato de CSGO, que era o EMS One, que foi antes da ESL One, né? Foi a migração do nome, vamos dizer assim, né? Que era o primeiro Major de 2014, que, se eu não me engano, acho que foi a Virtus Pro que foi campeã nessa época. O cara chegou pra mim e falou assim: a gente tá sem narrador e a gente precisa de alguém pra narrar. Topa narrar? Eu falei, como assim? Eu não tenho noção. Aí eu falei, vou chamar um amigo meu, que tem uma voz grossa e tal, porque naquela época eu ainda achava que locutor, narrador tem que ter uma voz grossa, tem que falar assim, bonitão e tal, voz aveludada. Na minha época eu ainda pensava isso. E porque obviamente as minhas inspirações vieram do futebol, com certeza. E aí eu fiquei, vou chamar esse cara. Aí esse cara tipo ficou meio assim, ele queria trabalhar com isso também, com locução, mas ele não tinha muito jeito, e quem assumiu a transmissão fui eu. E ele nem veio também no dia para ser o comentarista. E ele foi jogador, ele foi patrocinado pela Monkey na época do CS, então o conhecimento de CS ele era vasto, né? Só que ele não apareceu, cara. E eu fiquei sozinho nesse dia, primeira vez que eu narrei na minha vida, sem noção nenhuma do que eu tava fazendo.
E vou até mandar no chat aqui, nossa, aqui eu vou mandar um link para vocês verem o desastre que foi. Foram 4 dias de transmissão, com média de 12 a 16 horas por dia. Muito jogo atrasou, deu muito problema. Era insano, era insano. Eu acho que eu tenho aqui fácil, porque recentemente participei de um podcast que eu até mandei essa narração.